eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto que está em Efésios, capítulo 5, verso 18 a 20. Efésios, capítulo 5, verso 18 a 20. Efésios, capítulo 5, 18 a 20. Esse texto diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero repetir apenas o verso 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Louvado seja o teu nome. Senhor, queremos que o Senhor fale conosco. Queremos que o Senhor abra nosso entendimento, esclareça o sentido da tua palavra que acabamos de ler. Capacita-nos, Senhor, com o coração ávido e desejoso de compreender tua palavra, também a vivê-la, a praticá-la, a assimilá-la em nossa vida, em nossa existência, na nossa prática cotidiana. Deus, dá-nos graça nessa noite, fala conosco e levanta-nos, Senhor, e envia-nos a caminhar segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, como igreja do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos. Estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir-te. Queremos ouvir-te. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, antes de pensarmos um pouco sobre o sentido desse texto, o que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui, quais são as suas indicações, quais são os caminhos que ele nos aponta, é importante que nós tenhamos um rápido vislumbre sobre a pessoa do Espírito Santo e sua relação com a igreja. Esse foi o tema do estudo de quinta-feira. Mas então eu quero fazer uma síntese, apenas uma introdução, para que então tenhamos condições de dar um passo adiante e entrarmos no texto propriamente dito. O Espírito Santo, ele é aquele que Cristo enviou para substituí-lo. É o substituto de Cristo para a igreja. Para que os irmãos entendam isso, considere o fato de que enquanto Jesus esteve com os seus discípulos ao longo de 3 anos, ele os ensinou, os guiou, intercedeu por eles, os guardou, os conduziu, e a sua presença foi transformadora, absolutamente transformadora na vida de todos eles. A coisa mais gloriosa que um ser humano poderia experimentar era a presença de Jesus e aqueles homens e aquelas mulheres, porque o número de discípulos de Jesus era considerável, e muitos deles caminhavam com ele de um canto a outro. Aqueles homens e mulheres tiveram esse privilégio de estar convivendo com Jesus ao longo dos 3 anos do seu ministério. Então, a presença de Jesus foi transformadora, os guardava, os abençoava,
os instruía, os conduzia e os preparava para um ministério glorioso que eles desenvolveram posteriormente. Então, isso representava a presença física, real de Jesus Cristo. Como substituto de Cristo enviado por ele, quando Jesus retorna ao céu e o envia, o Espírito Santo passa a ser o representante de Jesus na igreja. Aquele que estaria presente de fato. Então, essa posição de substituto de Cristo significa, primeiramente, que a presença do Espírito na igreja é uma presença real. Não é uma presença apenas metafórica, uma metáfora, uma figura de linguagem. É uma presença real. Se você observar, por exemplo, o que diz João capítulo 14, versos 16 e 17, encontramos então essa expressão: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus nos diz que o Espírito seria enviado para ficar com os crentes para sempre, estar com eles, presente com eles. Diz ainda que ele habita convosco e estará em vós. Essa presença, ela não é apenas de uma proximidade, mas ela é uma presença que se constitui numa habitação. O texto diz que ele habitará, ou estará e habitará convosco. Habita em vós. Há duas formas pelas quais o Espírito habita no contexto daqueles que creem. É uma habitação pessoal. A Bíblia diz que nós individualmente somos morada de Deus. E é uma habitação no sentido da comunidade. Ela também diz que a igreja é o templo do Espírito Santo, santuário do Deus vivo. O fato é que o Espírito está realmente conosco, ao nosso lado e em nós, e no meio da igreja. Agora, essa presença é idêntica à presença de Jesus, excetuando o fato de que Jesus estava fisicamente entre eles. Tirando apenas isso, o Espírito está com eles, está conosco. Em segundo lugar, o fato do Espírito ser o substituto de Jesus e ser chamado de Consolador significa que ele é o consolo da igreja. Ele é aquele que consola. O nome Consolador, Paracletos, é o termo para indicar aquele que ajuda, aquele que está ao lado, aquele que conforta. Jesus disse isso num contexto em que os discípulos estavam entristecidos com a proximidade da sua saída do meio deles. Então Jesus diz: eu enviarei outro Consolador. E quando ele diz outro Consolador, significa que o Espírito faz o mesmo que Jesus fazia. Sustentava os discípulos em todas as coisas, inclusive no que diz respeito ao seu mundo interior, a sua realidade interior. Ele é chamado de Consolador. Como substituto de Jesus, ele é também aquele que ensina o seu povo, ensina a igreja. João 16 e 13
nos diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, portanto, é chamado de Espírito de verdade e disse que ele guiará em toda a verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito nos ensina. Agora, ele nos ensina de uma maneira absolutamente especial. Os homens ensinam através do discurso ou do exemplo, mas é sempre uma transmissão que se dá de forma externa. Nós usamos a fala, nós usamos recursos diversos para a comunicação, mas nós não podemos atingir o coração das pessoas. Não podemos penetrar no seu mundo interior. O Espírito, ao contrário, ensina de dentro para fora, porque ele é o único capaz de aplicar a verdade direto no coração do homem e de agir no seu mundo interior de pensamentos, de emoções, de sensações. Portanto, ele é poderoso para ensinar de uma forma transformadora, de uma forma absolutamente especial. Ele ensina aplicando e transformando, e levando a pessoa a ter absoluta convicção da verdade de Cristo. Mas, como representante de Jesus e substituto dele, ele é também aquele que intercede pela igreja. Romanos capítulo 8, 26, tem esse texto que nós conhecemos tão bem, que nos diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito é aquele que intercede pela igreja. Como presente na igreja, o Espírito ora pelo seu povo. Em face daqueles momentos nos quais nós não sabemos nos expressar, diz o texto, ele se identifica com a nossa alma, discerne a realidade que se passa com ela e leva isso para Deus de uma maneira absolutamente singular e específica para cada caso específico. Nós temos um intercessor que, mesmo quando nós não conseguimos comunicar adequadamente, ele entende. E ele leva as nossas causas para Deus e comunica ao Pai de uma forma exata, de uma forma precisa. Mas, além disso, como aquele que representa, que substitui Cristo na igreja, o Espírito é aquele que capacita com poder. Atos capítulo 1, verso 8, nos diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou recebereis o poder do Espírito Santo, como diz a minha versão, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É o Espírito quem dá poder à igreja. É o Espírito quem capacita com o poder de Deus a igreja para que ela cumpra a sua missão. Então, meus amados irmãos, a presença do Espírito na igreja, como substituto de Jesus, nos dá conta dessas várias verdades que acabamos de ouvir. A sua presença é real, ele nos consola, ensina, intercede por nós e ele nos capacita com o poder de Deus para a missão. Então, o Espírito Santo
é aquele que, de fato, é absolutamente necessário para nós. Não existe igreja sem o Espírito. A igreja não se move sem o Espírito. A igreja não se desenvolve sem o Espírito. A igreja não caminha e não cresce sem o Espírito. Ela não pode ser edificada sem o Espírito. Precisamos dele. E a grande nova e a grande verdade é que ele está conosco. O Espírito está com você. Aqui na igreja, mas também quando você está na sua casa, ou quando você está em qualquer lugar, o Espírito está com você. E o Espírito está com a igreja no sentido comunitário. E na igreja, o Espírito tem ações gloriosas e especiais, as quais nós precisamos experimentar cada vez que nos reunimos. Tendo dito isso, olhemos de novo para esse texto. O verso 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo quis dizer com isso? Não vos embriagueis com vinho. Como ele relaciona, em que sentido ele relaciona essa negativa que tem como núcleo central a embriaguez? Aqui usa vinho, mas isso é o que menos importa. É o embriagar-se com qualquer coisa forte, qualquer bebida. A proibição é: não vos embriagueis com vinho. Que relação tem essa negativa de Paulo com a ordem de encher-se do Espírito? Parece um pouco estranho. Vejamos então. Pensemos sobre a questão da embriaguez. O ato da embriaguez é um processo progressivo. Progressivo. Provavelmente alguns dos irmãos aqui, ou provavelmente a maioria, não tem essa experiência. Graças a Deus. Nunca beberam. E não estão perdendo nada. Mas aqueles que já tiveram essa experiência sabem muito bem como funciona na prática. Quando você coloca o primeiro copo na boca, você está sóbrio. Absolutamente no controle das suas ações, das suas sensações, das suas reações. Então, aquele que bebe, toma o primeiro copo, toma o segundo copo, e alguma coisa vai mudando progressivamente, dependendo do teor alcoólico que ele ingira, da quantidade de copos que ele beba, ele vai progressivamente percebendo uma mudança no seu comportamento, nas suas sensações, na sua maneira de pensar. Então tem aqui um crescendo que pode chegar ao ponto de dominá-lo. Tem pessoas que passam a agir sob o controle do álcool. Então esse é o primeiro fato. Há uma progressão de estado, em que você começa no controle absoluto e chega ao ponto de ser controlado. Em segundo lugar, o álcool tem uma capacidade muito curiosa. Ele encoraja as ações. Às vezes você tem uma pessoa tímida, às vezes alguém que não tem coragem, é retraído, não tem coragem de falar em público, não gosta de se aproximar de muita gente, é tímido.
Daqui a pouco ela começa a beber e vai bebendo e começa a ficar corajoso e começa a ficar falante. Daqui a pouco está totalmente extrovertido, se enturmando, se relacionando, fazendo coisas que no seu estado normal ele jamais faria. O álcool tem esse poder também de encorajar as ações. O problema é que muitas dessas ações são ações inconsequentes. Por isso Paulo disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há dissolução. Geralmente onde tem bebida tem briga. Geralmente onde tem bebida tem confusão. Porque também pessoas covardes se tornam valentes. E daqui a pouco estão provocando aquelas que realmente são valentes e a briga está feita. E tragédias podem acontecer também. O vinho, o álcool, a bebida tem esse poder de encorajar as ações inconsequentes. Ele leva pessoas a fazerem coisas que no seu estado normal eles não fariam. Além disso, quando Paulo usa aqui essa expressão, não vos embriagueis com vinho, ele pode também estar abrindo espaço para uma metáfora. Porque se o vinho aqui ocupa aquela posição de algo que pode dominar a pessoa e pode determinar as suas ações, então nós podemos considerar o seguinte: o vinho não é a única coisa, ou o álcool não é a única coisa que pode dominar as pessoas e encorajar determinadas ações. Metaforicamente falando, existem muitas coisas que embriagam. Existem muitas coisas que podem tomar ou dominar as pessoas. Existem muitas coisas que podem determinar as suas ações, os seus atos. Qualquer coisa que encha o coração, que ocupe o pensamento, que se torne motivo para as ações, pode ser comparado ao embriagar-se com o vinho. Tem pessoas que se embriagam com o poder. Tem outras que se deixam seduzir pelo dinheiro. Tem outras que buscam o prazer. E em nome dessas coisas, elas agem. Elas fazem qualquer coisa. Porque isso é o que as domina. E quando alguém está dominado por alguma coisa, essa pessoa não consegue servir a Deus com perfeição. Um embriagado não consegue servir a Deus com perfeição. Seja qual for a embriaguez. Aquilo que determina as ações, que controla a conduta de alguém, é algo que deve ser evitado. O que Paulo diz é: não vos embriagueis com vinho. Não nos embriaguemos com absolutamente nada que pode dominar o nosso coração e nos levar a agir de tal maneira ou de uma tal maneira que Deus não aprove ou que Deus não seja glorificado, pela qual Deus não seja glorificado. Depois de ter proibido essa ação do embriagar-se, por conta das suas consequências e daquilo que ela provoca, Paulo diz então: mas enchei-vos do Espírito. Penso que agora nós já podemos ter um vislumbre da razão dessa relação entre o não embriagar-se e o dever de encher-se do Espírito. Se a embriaguez é aquilo que cresce, domina, condiciona as ações, leva as pessoas a assumir determinadas posturas, às quais ela não atentava ou para as quais ela não se inclinava anteriormente. Nós agora temos uma ordem
acerca de algo que pode fazer tudo isso, só que da maneira certa. A ordem é: enchei-vos do Espírito. E aqui também queremos dizer 3 coisas sobre isso. Em primeiro lugar, se no primeiro caso nós temos uma proibição, aqui nós temos uma ordem. É um imperativo. E esse imperativo é categórico. Ou seja, encher-se do Espírito não é uma opção, é um mandamento. Encher-se do Espírito não é uma mera escolha, é uma necessidade. Não é uma coisa que nós podemos deixar para depois. É algo que temos que buscar agora. É uma necessidade absoluta e urgente. Paulo estabelece isso dessa forma: enchei-vos do Espírito, diz ele. Em oposição ao embriagar-se. Porque assim como o embriagar-se é um ato progressivo, é uma coisa que, ao crescer, domina, que preenche a nossa mente e determina a conduta, o encher-se do Espírito também aqui é colocado como uma coisa que deve ter começo e progressão. É também um ato progressivo. Todo encher-se é progressivo. Nenhum encher-se é um ato imediato. Nenhum enchimento se dá como um passe de mágica. Todo enchimento se dá por etapas sucessivas. Você começa e prossegue e continua até perceber-se cheio. Pegue uma garrafa e bote-a debaixo da torneira. Você vai perceber a progressão. A água vai enchendo pouco a pouco, até que a garrafa esteja totalmente cheia. A mesma coisa se dá com o encher-se do Espírito. Nenhum crente é cheio de forma imediata e completa e final. Todo crente deve encher-se progressivamente, constantemente e sempre. E nenhum crente jamais vai atingir a totalidade desse enchimento. Por isso ele precisa sempre encher-se. Encher-se. Mas às vezes acontece atos do Espírito que derrama-se sobre o seu povo e enche os crentes. Em Atos, várias vezes, disse, e foi cheio do Espírito Santo. Mas mesmo essa ação imediata do Espírito, que é pontual e que acontece em contextos específicos, isso não implica que aquela pessoa, a partir daquele momento, está pronta, está completa, que ela não precisa mais de nenhuma ação posterior. Nesses momentos específicos em que o Espírito se derrama e faz algo glorioso, algo de contínuo precisa acontecer depois. A pessoa precisa continuar a encher-se a cada dia. Se não fosse assim, momentos de avivamento, eles teriam sempre permanecido até os dias de hoje. Mas o que nós vemos é que, na história dos avivamentos, igrejas foram transformadas, modificadas radicalmente por um tempo, mas depois declinaram. Então, a ordem é: prossigam.
e se encham sempre. Sempre. Em terceiro lugar, esse encher-se do Espírito, que é um ato, que é uma ordem, um imperativo categórico, um ato progressivo, é também um ato individual e comunitário. A ordem de Paulo, ela se dá em duas dimensões, em duas direções. Primeiramente, ela é uma ordem para cada crente. Cada crente. É uma relação individual de Deus conosco. Nesse sentido, cada crente deve encher-se do Espírito. Cada crente deve agir no sentido de buscar o poder do Espírito Santo constantemente. Mas é também um ato comunitário da igreja. Da igreja. O que nós vemos nesse texto é que Paulo fala para a comunidade. Quando diz, por exemplo, falando entre vós, comunidade, igreja, grupo, corpo. Meus amados irmãos, a igreja é uma bênção de Deus para cada um de nós. A igreja é um presente de Deus para cada crente, para cada indivíduo. É a família que Deus nos deu. E Deus trata essa família de forma especial. O Espírito age nessa família. O Espírito age intencionalmente nessa comunidade chamada igreja. E é para ela também que Paulo se dirige e diz: enchei-vos do Espírito, como comunidade, como corpo, como grupo, como igreja de Cristo. Enchei-vos do Espírito. O Espírito está conosco. O Espírito está na igreja. Mas isso não isenta a responsabilidade da igreja de buscá-lo, de clamar por ele, por sua ação, por seu domínio, por seu controle. Porque ao encher-se, diferentemente do álcool, da embriaguez que passa a dominar a consciência, as ações para a promoção da dissolução, ao encher-se do Espírito, o crente será dominado pela graça de Deus e capacitado e preparado para as ações que glorificam a Deus, que glorificam o seu nome e que servem para a edificação da própria igreja, porque estará agindo debaixo do controle, do poder e da graça do Espírito Santo. Portanto, é um ato individual e comunitário. Por fim, esse texto nos ensina algo glorioso. E hoje tivemos a oportunidade de experimentar um pouquinho, enquanto nós adorávamos a Deus, louvávamos o seu nome. Esse texto nos fala, em terceiro lugar, dessa relação entre o Espírito e o louvor, adoração e ações de graças da igreja no contexto do encher-se. Repito, esse texto nos fala da relação entre o Espírito e o louvor, adoração e ações de graças da igreja no contexto do encher-se. Veja mais uma vez o texto. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em seguida, ele diz: falando entre vós em salmos e hinos e
cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma relação direta entre o encher-se e o louvor, a adoração, a gratidão, a adoração comunitária, o louvor da igreja. Portanto, meus amados irmãos, nesse contexto, nesse sentido, louvor e adoração, tanto individual quanto comunitária, ou seja, no culto, como o que nós fizemos há pouco, louvor e adoração são tanto um meio como uma consequência do encher-se do Espírito. Como meio, louvor e adoração cria o ambiente, estabelece as condições adequadas, condiciona os corações de uma forma certa, prepara a alma, prepara o espírito, se coloca diante de Deus com a abertura do coração. E nesse contexto o espírito pode agir sem barreiras, sem obstáculos, sem dificuldades colocadas por nós, porque quando o crente louva a Deus, quando a igreja adora a Deus, de acordo com sua vontade, ela se abre para a ação de Deus. E nesse momento o Espírito pode encher a igreja. Mas quando a igreja está cheia do Espírito, um dos resultados lógicos é que ela o louva e o adora. E louva e adora segundo a vontade de Deus. Louva e adora em espírito e em verdade. Paulo fala aqui com cânticos espirituais. Uma igreja cheia do Espírito dá a Deus uma adoração aceitável por Ele. Uma igreja cheia do Espírito, e usando aqui uma linguagem que eu escutava antigamente, que parece ser um pouco engraçada, mas é uma metáfora para falar de uma verdade. Quando a igreja está adorando no Espírito, até parece que o céu baixa. Alguns irmãos diziam, eu não sei se foi o céu que baixou ou se foi a terra que subiu. É porque algo diferente acontece. Quando a alma recebe o toque de Deus, quando a igreja, no poder e na graça do Espírito, recebe essa ação maravilhosa da parte de Deus, é como se o céu tivesse invadido a atmosfera. E as pessoas sentem o impacto glorioso dessa presença maravilhosa. Uma igreja cheia do Espírito louva, adora, agradece, engrandece o nome de Jesus com qualidade, com verdade, sem hipocrisia. O ambiente nesse contexto é maravilhoso. Esse texto que associa o louvor, a adoração com o encher-se do Espírito nos diz uma segunda coisa, que o coração é colocado na posição certa. Paulo nos diz, no final do verso 19, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando o coração entra na questão, quando o coração passa a fazer parte dessa receita, então nós temos ações legítimas, verdadeiras,
não é uma manifestação teatral, não é uma forma apenas exterior, não é uma performance, uma mera performance de um grupo. Quando a coisa é feita com o coração, o louvor, a adoração, no âmbito do enchimento do Espírito, é uma expressão do coração, nós temos ali uma verdade. Jesus chama a verdadeira adoração, ou a adoração que Deus se agrada, de oração em espírito e em verdade. O coração está nesse negócio. O coração está por inteiro ali. Não se trata de uma mera expressão exterior, mas de uma verdade do coração. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Por fim, no verso 20 ele diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que sabe reconhecer as grandes ações de Deus por ela. Um crente cheio do Espírito é um crente que tem gratidão. E quando nós temos gratidão em nosso coração, nós não temos tempo para estar reclamando. E quando nós agradecemos a Deus em toda e qualquer circunstância, como diz aqui, verso 20, mais uma vez, dando sempre graças por tudo. Graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quando o crente, cheio do Espírito, dá sempre graças a Deus por tudo, ele está com isso dizendo que confia completamente em Deus. Mas que relação tem a gratidão com a confiança? Quando nós não somos gratos, nós reclamamos. Quando nós não somos gratos, nós demonstramos que estamos inquietos e insatisfeitos com algo. E ao reclamarmos, demonstramos que não estamos confiando que Deus vai agir. É uma atitude, de certa forma, de incredulidade. Porque estamos colocando ênfase naquilo que nós não gostamos e reclamamos. E perdemos a vista, ou perdemos de vista, quem Deus é e o que Ele faz. E que lugar Ele ocupa na nossa vida, em face de qualquer circunstância. Mas quando o crente agradece a Deus em qualquer circunstância, mesmo quando ela se mostra negativa, ao agradecer, ele está dizendo que, independente da circunstância, ele confia. Ele confia que Deus está no controle. Ele confia que Deus vai agir. Ele está convicto de que aquela circunstância não é para sempre. Ele agradece. E agradece também quando Deus está agindo em favor dele. Gratidão. Essa é uma típica ação de quem está cheio do Espírito. E é também uma condição que viabiliza esse enchimento. Deus se agrada do louvor do seu povo e da gratidão do seu povo. Meus amados irmãos, para concluirmos, 3 coisas devemos considerar com base em tudo isso que nós vimos. Em primeiro lugar, sendo o substituto de Cristo, como nós vimos no início, o Espírito Santo não deve ser visto por nós como alguém distante.
mas como aquele que está presente. Considere que o Espírito está com você. Considere que o Espírito está na igreja. Tenha convicção disso. Tenha certeza plena disso. O Espírito está na igreja. O Espírito está na sua vida. Ter convicção disso aquieta o nosso coração. Ter convicção disso melhora o nosso culto. Ter convicção disso qualifica o nosso louvor. Principalmente quando nós consideramos que o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração é tanto uma consequência do estar cheio do Espírito, como também um meio para encher-se do Espírito. Se o Espírito está conosco, nos levando a adorar a Deus, conduzindo a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa ação de graças, vamos então qualificar o nosso louvor. Louvar com qualidade, melhorar a cada dia, nos aperfeiçoar na nossa conduta, no nosso posicionamento quando estamos adorando ao Senhor, sabendo que o Espírito nos conduz nessa adoração. Segundo lugar, devemos também buscar de forma intencional o poder do Espírito Santo. Buscar de forma intencional. Paulo disse, enchei-vos. Enchei-vos. E ele nos indica a forma, louvando a Deus, buscando a Ele, adorando a Ele, dando graças por tudo, abrindo o ambiente, abrindo o coração, criando as condições adequadas na comunidade, no culto, no momento em que nós nos dirigimos a Deus em cânticos, louvores, hinos, salmos, ação de graças, nessa troca consciente entre nós, na qual Deus é glorificado, ocupa o centro, é engrandecido pela comunidade, pelo corpo, pela igreja, por todos. Isso deve ser feito de forma intencional. Como assim? Meus amados irmãos, vamos qualificar o nosso louvor como igreja, como corpo, como grupo. Se estamos nesse momento em que vamos adorar a Deus, se ligue nisso. É impressionante, mas tem pessoas que não se ligam. Tem pessoas que mesmo quando a igreja está em adoração, em louvor, ela está com a cabeça em outro lugar. A igreja está cantando e ela fecha a boca. Alguns cantam no coração, amém, mas tem outros que nem isso. Então a igreja está diante de Deus, louvando e adorando, e a pessoa se exclui, não se integra, não se envolve, não presta o seu culto, não abre sua boca, não inclina o seu coração. A igreja está dividida, portanto. Não existe unanimidade. Vamos qualificar o nosso louvor, a nossa adoração, porque é-nos dito aqui nessa passagem que essa é uma condição também para que o Espírito haja e que Ele toque nos corações e que Ele capacite e que Ele encha o seu povo. Então, que sejamos unidos de mente e de coração nesse momento, aperfeiçoando o nosso louvor e a nossa adoração àquele que é digno disso. É uma forma de buscar intencionalmente esse enchimento do Espírito,
como comunidade, como igreja. O Senhor habita no meio dos louvores, diz a sua palavra. E aqui eu queria me dirigir para os irmãos do louvor, louvando a Deus pela vida de vocês e incentivando os irmãos a aperfeiçoarem cada vez mais o louvor desta igreja. É muito importante quando vocês estão conduzindo louvor, vocês conduzirem debaixo da graça de Deus a igreja, motivando-a, incentivando-a, conclamando-a em uma só voz, em um só espírito, unidos de mente e de coração, deixarem tudo de lado, as inquietações, as preocupações, os medos, as dúvidas, os problemas, deixarem tudo de lado, porque essa também é uma forma de expressar confiança em Deus e conclamar todos a uma só voz, em um só espírito, a um só coração, louvar a Deus com qualidade. Que Deus abençoe os irmãos nessa direção. A igreja precisa ser conduzida, porque nem todos estão atentos. Nem todos conseguem discernir a importância desse momento. Tem muitos que acham que é apenas um momento qualquer. E não pode ser assim. Deus deseja ser adorado pela igreja. E o momento do louvor é um momento especial. Por fim, façamos tudo isso em obediência a essa ordem. Meus irmãos, que a partir de hoje, quando nós lermos essa passagem, que nós a leiamos diferente. Que nós a leiamos com a consciência de que ela é já uma realidade em nossa vida. Nós entendemos a sua verdade e nos posicionamos em obediência, afastando-nos de tudo aquilo que pode tomar conta de nós, encher o nosso coração, a nossa mente e determinar nossas ações em um sentido contrário à vontade de Deus e nos colocando em uma condição em que o Espírito nos encha e que por meio de nossas atitudes positivas de louvor, de adoração, nós obedeçamos essa ordem no que compete a nós. Nós estamos buscando nos encher ou nos enchermos do Espírito Santo. Essa ordem é dada a mim. Essa ordem é dada a cada um de vocês. Essa ordem é dada à igreja. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja glorificado na sua igreja, que o Senhor seja glorificado em nosso meio e que esta igreja possa ser cheia do Espírito de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.